A videoaula de hoje é sobre o sistema imunitário e ela foi feita em parceria com os alunos do curso de farmácia da Universidade Federal de São João del Rei. Os alunos são Ana Beatriz de Castro Costa, Anoa Raniele Amaral Barbosa, Flávia Ramos Vieira, Gabriela Torres Tedioli, Jordana Lage de Andrade, José Júnior da Silva e Richelle Fonseca. O sistema imunitário é constituído principalmente pelos órgãos linfáticos e por células isoladas. A sua função básica é defender o corpo contra invasores estranhos, tais como células cancerígenas, micro-organismos, parasitas e órgãos e tecidos transplantados. As células deste sistema são capazes de distinguir as moléculas do próprio corpo e as moléculas estranhas, e quando houver um agressor, após a identificação deste, ele coordena a inativação ou a destruição. Ou seja, para defender o organismo contra os invasores, o sistema imunitário deve ter capacidade de distinguir entre o que pertence ao organismo e o que não pertence a ele. Nessa imagem, podemos ver as estruturas básicas do sistema imunitário. As tonsilas palatina, lingual e faríngea, os linfonodos, os vasos linfáticos, o timo, o baço, a placa de Peyers, o apêndice e a medula óssea. Linfócitos são células que fazem parte da defesa imediata do corpo, atuando contra células cancerígenas e infecções virais. Para se defender de doenças, o organismo conta com a ação do sistema imunológico, que envia células fagocitárias capazes de englobar e degradar o patógeno para o local em que está sendo atacado. Os glóbulos brancos, os leucócitos, fazem parte do sistema imunológico e são constituídos por linfócitos, eosinófilos, basófilos, monócitos e neutrófilos. Produzidos na medula óssea a partir de células-tronco, são classificados em 3 tipos: natural killers, linfócitos B e linfócitos T. Os do tipo linfócitos T protegem contra vírus, fungos e bactérias e são responsáveis por diferenciar as células do organismo de corpos estranhos. Qualquer distúrbio na sua função de reconhecer o antígeno pode causar uma doença autoimune. Já os da categoria B têm a função de produzir os anticorpos que atuam no reconhecimento e destruição do antígeno. Estimulados e convocados pelos linfócitos T, são responsáveis por desenvolver a chamada memória imunológica. As células NK, ou Natural Killers, são células matadoras naturais que fazem parte do sistema imune inato. Essas células são capazes de distinguir células infectadas ou tumorais e atacá-las sem necessidade de estímulo. Sua resposta imunitária é inespecífica, diferentemente dos linfócitos T e B, que produzem respostas pela ação de antígenos. Vamos falar agora dos anticorpos. Eles são glicoproteínas plasmáticas circulares do tipo das gama-globolinas, que por isso são também chamadas de imunoglobolinas. Os anticorpos são secretados pelos plasmócitos, que surgem pela proliferação e diferenciação de linfócitos B. Outras 2 moléculas importantes para o sistema imunitário são os imunógenos e os antígenos. Os imunógenos são substâncias simples ou complexas que são capazes de se ligar a componentes do sistema imune, ativando assim uma resposta imune específica. A resposta destes pode ser humoral, celular ou ambas ao mesmo tempo. Já os antígenos são estruturas moleculares que interagem com anticorpos, ou seja, o reconhecimento. Essas estruturas, apesar de reconhecidas, nem sempre provocam uma resposta do sistema imune. Os antígenos da classe 1, A, B e C são os alvos primários dos linfócitos T, que são citotóxicos. Já os antígenos de classe 2 têm distribuição mais seletiva e são expressos em células envolvidas na resposta imunológica, incluindo células apresentadoras de antígenos, como células dendríticas, macrófagos, linfócitos B e linfócitos T ativados. São o alvo primário dos linfócitos auxiliares, o CD4. O MHC é um grupo de genes chamado de complexo principal de histocompatibilidade. Esse grupo de genes é comum a todos os vertebrados e tem um papel importante no sistema imunológico e na determinação da identidade biológica de cada um. O MHC codifica um grupo de antígenos ou proteínas encontrado na superfície das células. Esse complexo identifica e impede que um corpo estranho entre ou se espalhe no organismo. Isso geralmente acontece em coordenação com o sistema imune, que desencadeia uma resposta imediata contra esses corpos estranhos.
Uma curiosidade interessante é que os MHCs têm uma estrutura que é única para cada pessoa, e esse é o principal motivo pelo qual os enxertos e transplantes são rejeitados, exceto quando feito em gêmeos univitelinos. Os antígenos estranhos, ou haloantígenos, responsáveis pelo desencadeamento de quase todos os episódios de rejeição, são moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, e no homem são também chamadas de antígenos leucocitários humanos. Ao entrarem em contato com o órgão transplantado, os linfócitos T reconhecem os haloantígenos através do seu receptor molecular, receptor do linfócito T ou TSR. O receptor está associado a um grupo de cadeias de polipeptídeos, chamado complexo CD3, encontrado em todos os linfócitos T maduros e responsável pela transmissão do sinal entre o TCR e o núcleo da célula, resultando em ativação e proliferação celular. Várias moléculas acessórias auxiliam a interação entre o receptor e o haloantígeno, sendo as moléculas CD4 e CD8 responsáveis pela caracterização da função de dois diferentes subtipos de linfócitos T, os auxiliares CD4+, e os citotóxicos CD8+. Vamos falar sobre os órgãos linfáticos. Eles são as principais estruturas que participam da resposta imunitária. São eles o timo, o baço, os linfonodos e os nódulos linfáticos, que são responsáveis por produzir e tornar funcionais as células do sistema imune. Todos os linfócitos se originam na medula óssea, mas os linfócitos T completam a sua maturação no timo, enquanto os linfócitos B saem da medula já como células maduras. Por esse motivo, a medula óssea e o timo são chamados de órgãos linfáticos centrais. Levados pelo sangue e pela linfa, os linfócitos migram dos órgãos linfáticos centrais para os órgãos linfáticos periféricos. São eles o baço, os linfonodos, os nódulos linfáticos isolados, as tonsilas, o apêndice, as placas de Peyer do ilho, onde proliferam e completam sua diferenciação. O timo é um órgão linfoepitelial situado no mediastino, atrás do externo e na altura dos grandes vasos do coração. Possui 2 lobos, envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso. A cápsula origina septos, que dividem o parênquima em lobos contínuos uns com os outros. Ao contrário dos outros órgãos linfáticos, o timo não apresenta nódulos. Cada lóbulo é formado de uma parte periférica denominada zona cortical, que envolve a parte central. A função principal dos linfonodos é filtrar a linfa e remover antígenos, bactérias e corpos estranhos dela. Alguns tipos celulares presentes nos linfonodos são os macrófagos, os linfócitos T, os linfócitos B, que quando ativados se diferenciam em plasmócito, que produz anticorpos e joga-os na circulação, células dendríticas, células reticulares, células foliculares dendríticas, que conseguem pegar o antígeno e segurá-lo, mas não processá-lo. Esse antígeno será posteriormente inspecionado pelos linfócitos B. O baço é responsável principalmente pela filtração do sangue. Ele é adaptado histologicamente para fazer essa filtração. Os capilares do baço são do tipo sinusoide, que dentre todos os tipos de capilares é o que proporciona a maior quantidade de trocas. Esses capilares são envolvidos por fibras reticulares, que aparecem em órgãos que apresentam variação de volume. São delicadas, menos resistentes que fibras de colágeno, porém muito mais maleáveis que elas. Esse vermelhinho aí na imagem é o baço. Ele se localiza abaixo dos pulmões e acima dos rins. A divisão histológica do baço é feita em 2 tipos de zonas. A polpa vermelha, que é composta por hemácias, capilares sinusoides e cordões esplênicos, e a polpa branca, que é composta por leucócitos, ou seja, linfócitos T e B. Para a videoaula ficar ainda mais informativa para vocês, apresentaremos agora um vídeo sobre a resposta inflamatória no sistema imune. A mosquito lands on your arm, injects its chemicals into your skin, and begins to feed. You wouldn't even know it was there if not for the red lump that appears, accompanied by a telltale itch. It's a nuisance, but that bump is an important signal that you're protected by your immune system, your body's major safeguard against infection, illness, and disease. This system is a vast network of cells, tissues, and organs that coordinate your body's defenses against any threats to your health.
Without it, you'd be exposed to billions of bacteria, viruses, and toxins that could make something as minor as a paper cut or a seasonal cold fatal. The immune system relies on millions of defensive white blood cells, also known as leukocytes, that originate in our bone marrow. These cells migrate into the bloodstream and the lymphatic system, a network of vessels which helps clear bodily toxins and waste. Our bodies are teeming with leukocytes. There are between 4,000 and 11,000 in every microliter of blood. As they move around, leukocytes work like security personnel, constantly screening the blood, tissues, and organs for suspicious signs. This system mainly relies on cues called antigens. These molecular traces on the surface of pathogens and other foreign substances betray the presence of invaders. As soon as the leukocytes detect them, it takes only minutes for the body's protective immune response to kick in. Threats to our bodies are hugely variable, so the immune response has to be equally adaptable. That means relying on many different types of leukocytes to tackle threats in different ways. Despite this diversity, we classify leukocytes in two main cellular groups, which coordinate a two-pronged attack. First, phagocytes trigger the immune response by sending macrophages and dendritic cells into the blood. As these circulate, they destroy any foreign cells they encounter, simply by consuming them. That allows phagocytes to identify the antigen on the invaders they just ingested and transmit this information to the second major cell group orchestrating the defense, the lymphocytes. A group of lymphocyte cells called T cells go in search of infected body cells and swiftly kill them off. Meanwhile, B cells and helper T cells use the information gathered from the unique antigens to start producing special proteins called antibodies. This is the pièce de résistance. Each antigen has a unique matching antibody that can latch onto it like a lock and key and destroy the invading cells. B cells can produce millions of these, which then cycle through the body and attack the invaders until the worst of the threat is neutralized. While all of this is going on, familiar symptoms like high temperatures and swelling are actually processes designed to aid the immune response. A warmer body makes it harder for bacteria and viruses to reproduce and spread because they're temperature sensitive. And when body cells are damaged, they release chemicals that make fluid leak into the surrounding tissues, causing swelling. That also attracts phagocytes, which consume the invaders and the damaged cells. Usually, an immune response will eradicate a threat within a few days. It won't always stop you from getting ill, but that's not its purpose. Its actual job is to stop a threat from escalating to dangerous levels inside your body. And through constant surveillance over time, the immune system provides another benefit. It helps us develop long-term immunity. When B and T cells identify antigens, they can use that information to recognize invaders in the future. So when a threat revisits, the cells can swiftly deploy the right antibodies to tackle it before it affects any more cells. That's how you can develop immunity to certain diseases, like chickenpox. It doesn't always work so well. Some people have autoimmune diseases, which trick the immune system into attacking the body's own perfectly healthy cells. No one knows exactly what causes them, but these disorders sabotage the immune system to varying degrees and underlie problems like arthritis, type 1 diabetes, and multiple sclerosis. For most individuals, however, a healthy immune system will successfully fight off an estimated 300 colds and innumerable other potential infections over the course of a lifetime. Without it, those threats would escalate into something far more dangerous. So the next time you catch a cold or scratch a mosquito bite, think of the immune system. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha e até a próxima!